Bom dia! Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Deus vai adiante. Deus tem falado tanto conosco, comigo, por meio dessa série de mensagens, que na verdade, como eu disse no começo da série, foi uma inspiração, uma referência que nós tivemos quando eu estive no congresso do Haggai neste ano, falando sobre esse tema, e ali eu entendi que seria uma grande oportunidade de nós também tratarmos esse assunto como igreja. Como tem sido especial, e hoje nós continuamos a nossa série com um convidado especial, ninguém menos do que o presidente do Haggai no Brasil, Ebenezer Bittencourt. Eu quero convidá-lo para vir aqui, pastor Ebenezer, por favor, uma salva de palmas para o nosso convidado. Gente, pastor Ebenezer Bittencourt é alguém muito importante para a nossa igreja, porque o Haggai é uma organização mundial que forma líderes excelentes, não apenas para servir na igreja, mas para servir no mundo, para servir no mercado de trabalho. O Haggai para nós tem sido um grande parceiro na formação dos nossos líderes. Nós temos enviado pessoas, temos enviado grupos para fazer os treinamentos do Haggai, treinamentos esses que fizeram parte da minha vida, da minha história, desde a adolescência, desde a formação, como pastor, como líder. O Haggai fez toda a diferença na minha vida, na minha visão, naquilo que vocês estão vendo aqui hoje, nessa excelência em cada detalhe da construção dessa igreja. E o Haggai também, e o pastor Ebenezer, tem um papel muito importante na minha vida, na minha história como pastor. Para vocês terem uma ideia, desculpa tomar um pouquinho do seu tempo, Ebenezer, mas meu pai, antes de falecer, ele estava vivendo um tempo um pouco de desânimo. E o pastor Ebenezer sempre foi uma grande referência do meu pai. E ele soube que o pastor Ebenezer estaria em Porto Alegre pregando, e ele foi até lá. E o Ebenezer estava pregando sobre etapas, momentos da vida, e quais são nossas responsabilidades, o que nós devemos fazer em cada momento. Aquela pregação impactou a vida do meu pai. Dentro de um mês, ele enviou para nós fotos. Ele tinha organizado toda a vida dele para a última etapa. Ele entendeu que ele precisava deixar o caminho pronto para se algo acontecesse. Ele não sabia de nada, mas depois de 4 meses, meu pai veio a falecer, mas o meu pai, com excelência, deixou tudo preparado, tudo alinhado e preparado para que nós pudéssemos também cuidar da minha mãe e seguir com as coisas após a partida dele. Então, o pastor Ebenezer tem um papel muito importante na minha vida, no meu coração, na história da nossa família, na história dessa igreja, e é por isso que eu estou tão feliz de te receber aqui. Isso para mim é tão significante. E eu queria que a gente orasse por ele agora. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer pela vida do pastor Ebenezer, pela sua família, pelo seu ministério, pelo Haggai, que tem impactado nossas vidas aqui e vidas ao redor do mundo inteiro. Nossa oração e pedido é que o Senhor use ele nessa manhã para falar conosco e transformar nossas vidas por meio da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente boa. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço as palavras generosas aí do Tiago. É uma honra estar numa igreja que está comprometida a fazer algo de qualidade para Jesus e que está marcando esta cidade, essa geração e já influenciando outras cidades desse país. Deus vai adiante é o nosso tema. Vocês podem olhar aqui na tela. Vocês estudaram no poço, supere a amargura, na casa de Potifar, sirva com propósito, na tentação, cultive integridade, na prisão, cresça no sofrimento. E agora foi-me dado então, no palácio, lidere com excelência. Vocês têm mais um domingo para estudar. Nós, através desse estudo, aprendemos que Deus está presente em todas as fases da nossa vida.
Hoje eu estou me concentrando nesse grande tema, liderar com excelência. Vocês estão percebendo que são duas palavras importantes. A primeira palavra é liderar. Liderar tem a ver com influência, e influência não é só do dono de uma empresa. Eu estou ampliando o uso da palavra. É o avô, é a avó, é o pai, é a mãe, aquelas pessoas que influenciam os filhos, influenciam os netos. Mas também é você, líder de equipe, um coordenador de chão de fábrica, um supervisor, um coordenador lá no escritório, você que está no funcionalismo público, um gerente, um diretor, um empresário. Líderes, pessoas cujas ações conduzem um grupo a um certo objetivo, seja na empresa, seja na igreja, seja numa organização qualquer, seja dentro da sua família. Isso é liderança. Agora, a segunda palavra é excelência. Excelência, gente, é um jeitão de fazer as coisas. Tá? É como é que você lida com tudo, com as pessoas, com processos, gestão de conflitos, detalhes como vai ficar as cadeiras, até como você vai organizar processos dentro da sua empresa, o propósito. Não é o jeito mais caro de fazer as coisas. Se você está numa organização pequena, numa empresa pequena, você não tem dinheiro, você está começando. Mas se você estiver comprometido em fazer o melhor possível dentro dos meios que eu tenho e dar uma esticadinha para mais, para eu atrair o meu cliente, retê-lo, para eu poder fazer algo que sirva melhor à sociedade, tudo isso faz com que você tenha excelência. Essa palestra é sobre princípios de excelência que nós vamos extrair da vida de José. Até agora, queridos, nesse culto, o que eu percebo? Eu percebo a ênfase que toda a igreja dá aqui até agora na pessoa de Jesus, na redenção, no arrependimento, na fé, como Deus transforma a nossa vida. Nós vimos isso nas músicas, nós vimos isso no testemunho, no batismo. Mas hoje, minha mensagem ela vai sair um pouco desse tema central e vai trazer alguns conselhos práticos na área de liderança, porque a Bíblia é um livro muito sábio, tem muitos princípios, e nós vamos listar esses princípios. Tem muito texto bíblico que eu vou usar, mas eu quero pelo menos ler um que está em Gênesis 41, 33 a 36, que diz o seguinte: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado. Lembra que quem está falando é José. José estava na prisão, foi tirado de lá, foi trazido na presença do faraó, e aqui então ele ouve tudo que ele ouve do faraó, e no fim ele termina dando conselhos para o faraó, e isso é o que ele diz: escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Eu vou começar tirando princípios um pouco anteriores a esse texto, mas eu prometo que no final da minha mensagem eu vou aterrissar nesse texto aqui. Quais seriam, então, princípios que você e eu precisamos aplicar para desenvolvermos a nossa liderança, a nossa influência com mais excelência naquilo que fazemos? Então, em primeiro lugar, para liderar com excelência, você precisa de responsabilidade. Notem, por favor, todos os slides serão iguais, tem um título ali e tem um princípio desse lado. É o princípio que eu vou defender. Embaixo tem um versículo bíblico e aqui em branco estão as referências daquele versículo. Então, se você tirar a foto, você vai ter todas as informações. Qual que é o princípio da responsabilidade? Tire a mão do que só Deus pode fazer, isso tem a ver com dependência,
Põe as mãos naquilo que você deve fazer. Isso é responsabilidade. Veja bem, José do Egito estava na prisão. Tiraram ele de lá, ele se barbeou, colocou um perfume, veio na presença do faraó, escuta o faraó, e o faraó faz a seguinte introdução: ouvi dizer a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Essa é uma afirmação sobre assim: eu sei que você é um bom profissional. Eu sei que você, quando tem uma situação difícil, você resolve. Mas qual foi a resposta de José? Está aí, ó. Não está isso em mim, mas Deus dará uma resposta favorável. Essa é a dependência que, se você quer ter excelência na sua liderança, você tem que entender que você é um instrumento. Deus está dando oportunidades para você, mas você não é dono de tudo. Você é um líder, você é um consultor, você é um pai, uma mãe, você é um mestre de obras, é um carpinteiro. Você tem acesso a organograma, você pode mobilizar gente, você tem orçamento, você manda fazer, você delega, você faz, você realiza, você resolve problemas todos os dias. Excelência não é negar, entrar num complexo de inferioridade, dizer assim, não, quem sou eu não consigo, não é isso. Mas é reconhecer que há uma fonte eterna. Excelência começa aí. Eu tenho que dizer, não está em mim, mas Deus dará uma resposta. E essa é a responsabilidade. Não está em mim, mas agora eu vou trabalhar. Então agora nós precisamos voltar um pouco. Quando ele esteve na casa de Potifar, ele começou, diz lá o texto, que Potifar passou as mãos, o texto diz assim, Potifar lhe passou as mãos tudo o que tinha. Você já imaginou? Esse é um menino de 17 anos, acabou de chegar escravo, começa a trabalhar, daqui um pouco ele é o gestor de toda a fortuna desse homem. Depois ele é preso. Lá como preso, de alguma forma, o carcereiro, diz o texto, o carcereiro tudo entregou nas mãos de José. Você é um cara que está preso, o cara abre a porta, sai da prisão, fecha, você fica encarregado, estão aqui as chaves, cuide da alimentação, cuide da limpeza, entrega tudo nas mãos dele. Por quê? Porque esse cara tinha responsabilidade. Depois ele se tornou ministro da economia. O próprio faraó diz assim, tomou o faraó e o pôs sobre toda a terra. Em cada etapa do seu crescimento como líder, ele assumiu responsabilidade. O que me deram para fazer? O que deu? O que você tem nas mãos hoje? Se você quer liderar, mas o que eu tenho? Não, hoje eu sou um auxiliar de almoxerifado. Faça bem. Faça bem, assuma sua responsabilidade, esteja no horário, faça anotações. Amanhã você é o chefe do almoxerifado, amanhã você é gerente de operações. Você cresce, assuma sua responsabilidade. Liderança com excelência inclui esse primeiro princípio, o princípio da responsabilidade. Em segundo lugar, o princípio da integridade, que eu resumi nessa frase. Pense como leão, fuja como a lebre. Pense como leão, eu quero falar das suas convicções. E fuja como a lebre, eu estou falando das suas ações diante da tentação. Porque aqui, vocês já estudaram isso, né? Estou me remetendo à tentação que ele teve com a mulher de Potifar. Veja bem, excelência começa com pensar certo. Tem gente que ele é elevado a supervisor na empresa, mas não lê nenhum livro sobre administração. Se você não pensar certo, você não está indo rumo à excelência. E você vai ter tentações, para enfrentar tentações, você também precisa ter convicções firmes. Por exemplo, a resposta que ele deu para aquela mulher foi: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu acho isso impressionante, porque esse camarada tinha largado a religião dele, vamos dizer assim, está errado. Saiu do povo dele,
que não tinha mais a influência do seu pai e dos seus irmãos. Ele é escravo num país estranho, mas ele tem no coração convicção. Ele ainda é fiel ao Senhor. Ele está numa empresa que não é cristã, ele está numa empresa que tem todo tipo de influência ruim. E aqui tem uma mulher se entregando a ele, e ele diz assim: não posso pecar contra Deus, convicção. Então ele é como um leão. Mas a próximo passo dele, ele larga a roupa ali na mão dela e ele sai fugindo. Fuga física. Fuga física. Gente, na hora de uma tentação, principalmente tentação sexual, mas nós podemos incluir tentação na área das finanças também, tem hora que você tem que sair fisicamente do local. Não adianta ser corajoso para enfrentar certas tentações. E na área sexual é mais sério ainda, porque hormônios não se convertem. Os hormônios, eles são tendenciosos a vida toda. Então, um homem velho como eu, de 70 anos, ainda tem que lutar com os meus pensamentos. E aí você, um jovem de 12, também tem que lutar com os seus pensamentos, porque os hormônios não se convertem. Eu li uma história, na verdade foi um professor que me contou a história, de um homem de negócio que estava no avião, e a aeromoça o chamou, fechou a cortina, e atrás da cortina ela abraçou ele, né, e se entregou a ele. E ele agarrou as mãos dela assim e disse assim: desculpe, eu tenho um compromisso com uma outra pessoa e com outro Deus. Está vendo? Essa palavra, aí você volta, abre a cortina e volta para o seu lugar. Um amigo meu, essa é a história do amigo meu, tem ele é um grande advogado, tem um grande escritório de advocacia, uma pessoa muito influente. Ele me conta essa história. Eu estava no meu escritório, eu tenho uma secretária, aí ela vem, tem uns papéis para assinar, de repente ela dá a volta na mesa, chega e está ali: doutor, assine isso, e de repente ela encosta o joelho dela na minha perna. O que eu fiz? Eu fiz um escândalo, né? Eu fiz assim: ai, desculpe, moça, encostei em você. Entendeu? Na verdade, foi ela que tinha encostado. Aí ela leva um susto e foge para o outro lado. Ele fala: olha, essa é uma situação muito ruim, eu não quero que isso aconteça, melhor a senhora ficar do outro lado da mesa. Esse tipo de reação é necessária. Você tem um limite do tipo de fotografia que você tira, com quem que você conversa, os lugares que você tem. Ele foi firme como leão, mas ele fugiu como uma lebre. Líderes são tentados, queridos. São tentados. Antigamente, quando eu pregava isso aqui, eu falava sobre o assédio que homens recebem de mulheres ou mulheres recebem de homens. Hoje em dia, você tem assédio de homem com homem, assédio de mulher com mulher. Você tem encontros de homens de vendas, que logo depois do encontro sai para festas indignas, em lugares não aprovados por Deus. Às vezes você tem relatórios que são fraudulentos, negócios obscuros, compra de favores. Um amigo meu, ele perdeu um emprego de altíssimo salário em apenas uma semana. Ele entrou na segunda, na sexta ele foi demitido, porque pediram para ele assinar um cheque de 1,5 milhão, e ele disse assim: não, eu preciso saber para que é antes de assinar, porque ele era o diretor. Não, o senhor não se preocupa, a gente faz isso de vez em quando. Assim, não, cadê me dá o papel. Não, nós não podemos dar o papel. Então, como não tem explicação, eu não assino. Ele foi demitido na sexta-feira, porque eles precisavam de alguém que assinasse certos cheques para ir para certos lugares. Nós precisamos, queridos, ter integridade se nós vamos crescer rumo à excelência. Não seja corajoso para enfrentar as tentações. Em terceiro lugar, você precisa ter uma dose de bondade. O princípio é:
use o seu poder para o bem, não para a vingança pessoal. Quando você ganha qualquer tipo de crescimento na vida profissional, ou mesmo dentro da igreja, né? Você é elevado, vai com você uma dose de poder. Esse poder está nos seus recursos, no dinheiro que você tem, nas decisões que você pode fazer. E você pode usar isso para elevar alguém, ou você pode usar isso para prejudicar alguém. José tinha esse poder agora nas suas mãos, porque os irmãos o traíram. E agora os irmãos vêm e ele é o diretor da economia do Egito. Um médico, eu vi isso num filme, o médico entra na sala de operação, no pronto-socorro, tem um homem bêbado, né, que sofreu um acidente horrível, e ele está atendendo esse homem, e logo atrás chega uma outra pessoa, e ele descobre que essa outra pessoa é a esposa dele. Aquele bêbado tinha provocado aquele acidente. Esse homem agora está operando no bêbado, sabendo que a esposa está no outro quarto agora, já morta. E esse é o homem que, por causa da sua bebida, assassinou a minha esposa. Ele tem o poder de fazer o mal. Ele tem o poder de fazer a pessoa falecer na mesa de operação. Mas ele tem uma dose de compromisso, ele tem uma dose de bondade, e então vai salvar aquele homem. Da mesma forma, aqui tem muitos homens de negócio, e eu sei que às vezes você tem que demitir alguém. Você pode demitir de um modo vergonhoso, expondo a pessoa. Ou você pode demitir de uma outra forma. José transformou o seu trauma lá de trás da sua juventude em pontes de relacionamento. Ele disse, foi Deus que me enviou adiante. Deus é que me deu essa posição. E ele usou isso para quê? Para sustentar a casa do seu pai. Seus irmãos abraçaram ele e choraram. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu não estou falando com todos os homens de negócio e empresários aqui que você tem que ser tolo. Eu não estou dizendo que você tem que ser bondoso sempre e fazer atos que não condizem com uma boa lucidez do negócio. Às vezes nós temos que levar certos casos à justiça. Infelizmente, a justiça do trabalho, na maior parte das vezes, ela é tendenciosa. Então, eu não estou ensinando você a ser ingênuo. Eu quero que você seja bondoso. A Bíblia diz que nós temos que ser astutos como a serpente e simples como as pombas. Tem gente que é serpente demais, tem gente que é pomba demais. A Bíblia coloca as duas coisas no nosso prato. Nós precisamos ter essa bondade. José foi além, sustentou a sua família, seus irmãos, né? De novo, deixa eu dar uma parada aqui. Eu acho assim que tem gente que trabalha muito, economiza, guarda dinheiro, faz investimento. E tem os outros 2, 3 irmãos lá, ou um irmão na família, sempre tem um na família, que é meio vagabundo, que não para em nenhum emprego. E esse cara aqui é conhecido como o rico. Ele não é milionário, mas ele é rico por quê? Porque ele vive uma vida mais simples, guarda mais, faz uma boa gestão daquilo que ele tem, mas a família pensa que ele é rico. Então vai lá pedir dinheiro para ele. Você podia me dar isso aqui? Você podia me dar isso? Você podia me dar um carro de presente? A mim empresta 2.000. Quando eu falo empresta 2.000, sabe que não é empréstimo, nunca vai voltar aquele dinheiro, tá certo? E você tem a tendência de dizer assim, não, eu não vou dar. José do Egito deu para os pais, sabia que era sem volta, estava dando, estava sustentando eles. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso todas as vezes, nós não podemos ser tolos. Eu conheci um homem, nós tivemos uma conversa, um CEO de uma grande empresa, ele falou assim, eu sou lúcido a respeito dos meus irmãos. Nós somos 3 irmãos, eu sou o mais velho, tenho o do meio e tenho o mais jovem. O mais jovem, ele é trabalhador,
Agora, na pandemia, ele perdeu quase tudo que ele tinha, que ele estava uma área que sofreu muito. Mas eu sei que se eu emprestar dinheiro para o meu irmão mais jovem, ele vai reconstruir, ele vai me pagar. Agora, o irmão do meio que eu tenho, ele é vagabundo, ele vem me pedir as coisas, eu sei que ele não vai pagar nunca. E ele vai falar com a nossa mãe. Eu falo assim, mãe, ele não quer me dar o dinheiro. Esse é um homem de 42 anos de idade. Eu vou para ele, eu não dou um tostão, sou firme. Então, eu estou ensinando bondade, mas querendo equilibrar entre ser um pouco como pomba e um pouco como a serpente, tá certo? Em quarto lugar, você precisa, para crescer em excelência na sua liderança, você precisa de aprimoramento. Desenvolva competências durante o seu tempo de espera. José, gente, ele cresceu enquanto ele aguardava as oportunidades. Pensa um pouco, José aterriza na casa de Potifar, o que você acha que eles mandam um menino de 17 anos fazer? Ele foi enviado para limpar banheiro, limpar as latrinas. Mas alguém viu o tipo de trabalho, a qualidade do que ele fez. Daqui a um pouco ele foi chamado para colocar ordem no setor de alimentação. Eu fico imaginando, estou inventando, tá? Não está na igreja, não está na Bíblia, né? Mas eu imagino Potifar chegando assim, quem que colocou ordem nesse negócio aqui? Ah, foi esse moço aí, José, chama ele, o que você fez aqui? Não, essas coisas estavam no chão, eu pendurei, coloquei aqui assim, esse trigo que ia estragar, coloquei ele na frente, e aquele que é mais novo, coloquei mais atrás, parecendo, e eu levantei aqui 30 centímetros, fiz um apoio para que os ratos não entrem, tal, coloquei tela não sei aonde, assim. Esse Potifar falou assim, uau, esse cara vai ser coordenador desse setor. E foi assim que ele cresceu. Ele adquiriu habilidades administrativas, ele depois teve que entrar em gestão de recursos humanos. Esse cara demitiu e mandou gente embora. Depois ele se tornou gestor dos projetos, ele tinha metas, ele tinha prestação de contas, ele entrou em controladoria. Quando o texto bíblico fala de José, diz assim, José diz, o meu chefe, né, Potifar, o meu senhor, entregou tudo nas minhas mãos, nem ele sabe a fortuna que ele tem. Olha onde que ele tinha chegado. Então ele se aprimorou durante a crise. Aconselhamento pastoral. Esse caso, um marido, 32 anos de idade mais ou menos, perde o emprego, fica em casa, deitado no sofá, vendo pornografia. A mulher, dupla jornada, trabalha o dia inteiro, volta e vê o homem lá. Isso vai 1 mês, vai 2, vai 3. A esposa diz assim, não vou aguentar isso aí. Realmente o divórcio aconteceu, porque o marido, olha a perspectiva dele. Eu estou sem emprego. Ao invés dele se aprimorar na fase de espera, ele se jogou no sofá. Eu não vou fazer um curso, eu não vou estudar. E esse moço tinha um pai rico. E o pai rico falou assim, coitadinho do meu filho de 32 anos, vamos dar uma mesadinha para ele. Ele falou, não preciso trabalhar, meu pai vai me garantir. E aí então o pai garantindo acabou com o casamento dele também. Agora, contraste isso com outro caso que eu tive. Um jovem, pobre, gente, entrou numa loja de departamento e ele cuidava das roupas do pessoal de uma certa idade lá, vamos supor assim, 7, 8 anos. Ele falou assim, Ebenezer, eu fiz um esforço para aprender absolutamente tudo sobre roupa daquele setor. Aí virei para o meu chefe e falei assim, você podia deixar eu trabalhar no setor de juventude? Quando eu aprendi tudo, eu falei, você pode me deixar no setor de adultos? Você podia me deixar no setor de crianças? Você podia me deixar no setor de jeans?
Daqui um pouco esse rapaz conhecia tanto que ele foi chamado para ser o gestor de compras de toda aquela loja. Depois ele cresceu para ser o gestor de compras de todas as lojas do país. E o próximo passo que ele deu na vida foi ser o produtor de roupas no Egito, que entregava containers e containers de roupa nos Estados Unidos para essa grande cadeia. Diferente, né? Enquanto eu espero, eu me aprimoro. Esse é um princípio de excelência. Em quinto lugar, discernimento. Aprenda a decifrar a sua época para tomar boas decisões. O sonho do faraó, olha o que ele diz, o sonho do faraó é um só. Quando ele escutou o sonho, eram dois, ele falou, mas é um só. Esse discernimento. E tem esse texto sobre os filhos de Issacar, no Velho Testamento, que eram conhecedores da época. Eu acho essa frase fabulosa. Ele é um marqueteiro que não está adivinhando, ele realmente sabe. Ele é o conhecedor da época. E ele sabe o que Israel devia fazer naquela época. Essa igreja é assim. Essa igreja estudou a nossa época e está fazendo uma proposta de levar pessoas a se encontrar com Cristo de um jeito mais contemporâneo, deixando os caminhos mais antigos. Líder é assim. Líder precisa consultar especialistas, aumentar o seu discernimento. O pastor também precisa pedir conselho para arquiteto, para engenheiro de som, para advogado. O empreendedor, queridos, aqui tem muitos empreendedores, você sabe disso. O tempo todo na sua cabeça você está tomando decisões, você precisa do seu de discernimento. Eu tenho que avaliar o risco o dia inteiro. Vou fechar esse negócio ou não? Qual é o corte que eu preciso fazer agora para depois conseguir fazer uma recuperação mais rápida? Contratação, vou promover alguém de dentro ou vou trazer um cara externo? Às vezes o cara externo não tem a nossa cultura e eu preciso promover alguém daqui de dentro que não é tão expert, mas que é melhor para nós. Um dilema ético. Como se eu vou fechar esse contrato ou eu vou dizer assim, não, aqui tem um negócio ético que eu não vou entrar. Prioriza a reputação da empresa ao invés do lucro imediato. Para liderar com excelência, você precisa de discernimento. Sexto lugar, você precisa adquirir princípios, diretrizes para efetuar sociedades e contratações. Aqui, então, nós chegamos no próprio Faraó, porque José vira para Faraó, que é o texto que eu li. Ele diz assim, Faraó, escolha um homem ajuizado, essa palavra é criterioso, né, e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito. Todos aqui sabem aquela sigla dos recursos humanos, né, chamado chá, né, chá. É o conhecimento, habilidade e atitude, né? Então, nós precisamos, na hora de contratar, ter o máximo de discernimento para descobrir quanto que a pessoa sabe, é o conhecimento. Depois nós temos que fazer na entrevista, descobrir se ela tem habilidades. Coisa mais difícil de saber na entrevista é se ela tem boa atitude. E é uma estatística. Muitas vezes nós contratamos pelo conhecimento e pela habilidade e mandamos embora depois por causa da má atitude. Eu tive uma experiência na minha igreja, uma experiência ruim, né? É coisa de igreja, viu, gente? Toma cuidado porque vocês estão aqui. Vou contar, se pegar em alguém, aí foi o Espírito Santo, tá certo? Mas o sujeito sai para comer uma pizza, 2 casais. E uma mulher fala assim, não, porque eu tenho uma conexão não sei aonde, que eu compro roupa feminina e tal. Ele falou assim, nossa, eu sou um vendedor. Deixa comigo que eu vendo as suas roupas. Então eles fizeram aquela sociedade ali. Sociedade regida a cerveja e pizza, nenhum contrato. Aí fala assim, nossa, é de Deus. 3 meses depois eu sou chamado, 11 horas da noite, vou lá
lugar onde eles moram, está o sujeito com um balaio de roupa feminina, jogando por cima da cerca e jogando no jardim, tá certo? Falando um monte de palavrão, são os membros da minha igreja. E eles vão jogando. Então, agora me chamaram. Por que não me chamaram na hora de fazer a sociedade? Por que não escreveram? Por que não chamaram um advogado para fazer uma coisa certa? Eles não sabem fazer sociedade, não sabem contratar. Eles não viram se ia dar certo. Você precisa valorizar um mix, olha lá. Desenvolva um mix de critérios para escolher quem vai trabalhar para você. Se você quer ter uma governança responsável, você tem que ter alguém que é capaz. Vou dar um aviso aqui para aqueles que talvez tenham alguém na sua empresa que é tóxico, mas ele é muito bom e você está julgando assim, eu não posso perdê-lo. Hoje os consultores ensinam, perca-o, mande a pessoa embora. Uma pessoa tóxica, mesmo que seja difícil depois para você colocar outra pessoa, ou você vai ter que assumir o lugar, ela é uma destruidora de relacionamentos. Essa pessoa está provocando um mal, principalmente a longo prazo. Manda embora, se livre. Você tem que ter critérios para contratar e também para despedir pessoas da sua empresa. 7, administração. O princípio é esse. Evite o microgerenciamento e delegue sabiamente para ser mais eficiente e eficaz. José do Egito, no texto que nós lemos, ele virou para Faraó e disse assim, ponha administradores sobre a terra. Versículo 34. E ele acrescentou, coloca administradores em cada cidade. Veja bem, é um país, ele era o ministro da economia agora. Ele não vai conseguir fazer um microgerenciamento e saber tudo o que está acontecendo em cada lugar. Então ele estruturou uma cadeia de gestão, ele garantiu uma execução, ele soube delegar. Nós precisamos fazer isso. Tem líder, querido, tem líder que não sabe delegar nunca. Talvez você esteja aí pensando no seu chefe. Alguém super centralizador. Eu entendo o negócio de ser centralizador, principalmente no início. Quando você tem uma empresa pequena, não tem jeito, é centralizador. Sou eu que faço, sou eu que vendo, sou eu que entrego, sou eu que tiro nota fiscal, sou eu que cobro, sou eu que faço investimento. Você é pequeno, você não tem para quem delegar. Mas o caminho do crescimento é o caminho da delegação, onde eu ponho outros para trabalhar para mim. Eu preciso de critérios para contratar essas pessoas e depois eu preciso, como José do Egito, fazer com que cada um trabalhe no seu setor e haver uma maneira de prestar contas, né? Tem líder que não sabe fazer isso, mas tem líder que não quer fazer isso. Ele não larga o osso. Ele acha que o jeito certo é o único, é o jeito dele. E ele não permite que outras pessoas cresçam. Isso pode acontecer na igreja. Numa igreja pode acontecer. O cara é líder do louvor. Ele não ensina ninguém a ser líder do louvor, porque ele quer ser o único que lidera. Nós precisamos ter um sistema onde outras pessoas possam crescer na liderança e assumir certos departamentos e ministérios. Então isso tem a ver com a administração. 8, sustentabilidade. O princípio é, faça uma reserva para assegurar suprimento nos períodos difíceis. E o versículo da Bíblia, eu vou ler o versículo inteiro, aí só tem os verbos. Olha os verbos. Tome a 5ª parte dos frutos da terra nos 7 anos de fartura, ajuntem toda a colheita dos bons anos e o guardem. E aí ele diz o objetivo, para abastecer, para que a terra não pereça. Aqui eu quero ampliar a minha aplicação. Não pense só na sua empresa, pense em você, sua família. Pense em você que é solteiro, um indivíduo sozinho. Me diga uma coisa, você faz um fundo de reserva? Você guarda dinheiro?
Ou você vive no limite? Você ganha 5 mil, você gasta 5 mil, às vezes entra num cheque especial. Você ganha 10, você guarda 10. Você aumenta o seu estilo de vida ao invés de pensar que um dia a coisa não vai dar certo. Aqui está José do Egito dizendo assim, não, nós vamos ter 7 anos de fartura, nós vamos guardar 20%. Agora deixa eu explicar. Uma pessoa que ganha salário mínimo jamais conseguirá guardar 20%. Isso aqui é um princípio para os anos de fartura. Mas se alguém ganha 10 mil reais, será que ele conseguiria viver com 8? Será que uma pessoa que ganha 20 não conseguiria viver com 16? Ele não poderia. Quanto mais você ganha, mais você devia guardar. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Agora, se você não gosta da Bíblia, nós podemos citar outros. Jack Welch, ex-CEO da General Electric, falou assim, precisamos ter uma reserva robusta. Essa frase, reserva robusta, que permite 2 coisas, investir em oportunidades durante as crises e evitar cortes radicais em momentos de retração. Veja, nós acabamos de sair da pandemia. Quem é que ficou mais rico durante a pandemia? Quem tinha reserva. Porque quem não tinha teve que vender. E quem tinha reserva comprou. Se você tiver dinheiro guardado, você aproveita as oportunidades. No Instituto Haggai, nós temos como princípio guardar 5%. Vamos guardar 5% cada mês, guardar 5% cada mês. Quando veio a pandemia, nós conseguimos fazer 2 coisas. Continuar com os mesmos funcionários que nós tínhamos e ainda terminar um prédio que nós estávamos construindo. Claro, diminuiu demais o nosso fundo de reserva, mas ele existia para isso. Ele existia para a gente agir num momento de crise. Jim Collins, que escreveu o livro Empresas Feitas para Vencer, ele disse assim, empresas resilientes mantêm reservas de 3 vezes as suas necessidades operacionais. 3 vezes, 3 meses. Você precisa ter guardado 3 meses das suas operações. Peter Drucker, pai da administração moderna, ele disse que nós precisaríamos criar margens de segurança em todas as áreas. Na área financeira, na área operacional e na área de pessoal também. Ter um pessoalzinho a mais, que é a sua margem de segurança, para evitar que a crise paralise a minha organização. Existe uma frase emblemática do Jim Collins que é a seguinte, a verdadeira grandeza não está no que você faz em tempos bons, mas no que você já construiu para sobreviver nos tempos ruins. Então, agora eu volto a perguntar para você, você que está aí sentado e não tem uma reserva de dinheiro, não tem nada guardado, você precisa se arrepender. Diz assim, Deus está falando comigo hoje, está na Bíblia isso. Não é só na sabedoria contemporânea desses grandes homens. José do Egito falou isso, milhares de anos antes de Jesus, dizendo, é preciso ter esse jeito de pensar que nem tudo vai dar certo. E eu preciso ter uma sustentabilidade. Ao fazer isso, José do Egito deixou um legado intergeracional. Ele abençoou ele abençoou seus irmãos, ele abençoou seus netos, ele abençoou seus pais. Mas mais do que isso, ele salvou o Egito, salvou uma nação. Mais do que isso, ele salvou outras nações ao redor do Egito que iam lá comprar mantimentos. 9. Controladoria. No mesmo versículo que nós lemos. Crie sistemas e procedimentos para proteger seus ativos e seu futuro. Olha o que ele disse. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó. Crie um sistema para saber que ninguém está roubando. Você precisa ter isso sob seu controle.
É por isso que homens de negócio que são bons, o que eles fazem? Ou ele põe a filha dele ou o filho dele para cuidar do caixa e espera em Deus que o filho não vai desviar dinheiro, ou ele cria um sistema. Ele põe uma câmera aqui em cima para saber o que está acontecendo. Ele cria papeizinhos que vão depois somar no final do dia para ter um tipo de controle. Isso está na Bíblia. Tem que estar debaixo do controle de Faraó. Uma vez, pastoreando uma igreja, eu sugeri um sistema de controle para o tesoureiro, porque não tinha Pix naquela época. Então você recebe dinheiro dentro de envelopes, dentro desse tipo de coisa. E aí tinha um sistema, ia contar o dinheiro em algum lugar. E aí você precisa achar um jeito de não haver desvio, porque é um dinheiro que foi dado para Deus. Aí o homem fala assim: "Ai, pastor, o senhor está desconfiando de mim?" Eu falei: "Não, estou protegendo você. Porque o dia que houver uma acusação, você vai puxar o relatório e dizer assim: não, todos os domingos, quando nós contamos o dinheiro, existe um sistema, existe a assinatura de 3 pessoas, existe os envelopes juntos, tem o depósito no banco que bate com aquilo que nós levantamos aqui. Controladoria, seja na igreja, seja onde for, nós precisamos ter maneiras de saber onde é que está o dinheiro." Por fim, vamos terminar com uma palavra para o seu coração. Resiliência. Mantenha a sua raiz existencial em Jesus, nos seus valores e nos seus planos. Claro que Jesus Cristo não tinha vindo ainda a essa terra no tempo de José, e José disse: "Deus me enviou adiante de vós." O que é resiliência? Resiliência, gente, é quando você pega aquela vara de salto com vara, né? E ela dobra, e aí ela joga o atleta lá em cima. Essa capacidade de retornar. Você enverga, mas você retorna. Essa é a resiliência. A mesma coisa com uma régua de plástico, que você enverga assim, daí ela volta e ela fica em pé de novo. É a resiliência do material, né? Eu quero dizer uma palavra para você, querido. Você e eu, nós vamos envergar. Nós vamos ser torcidos. Nós chegamos em casa, isso aconteceu comigo várias vezes. Você chega em casa, senta no sofá, tira o sapato, põe o pé na mesinha, pega o controle, olha para a televisão, seu olho fica vitrificado e você vai mudando de canal, tentando achar alguma coisa, você nem sabe se está procurando alguma coisa de verdade. É o peso da liderança, é o peso dos problemas. Eu estou com um problema em algum lugar e aquilo está me encurvando, aquilo está causando uma dor, eu estou sendo dobrado por dentro. E eu sento lá, a esposa passa, bate o olho, num segundo ela já sabe o que está acontecendo. Ela sabe, eu sei, que nós vamos precisar voltar ao normal. É a nossa resiliência. Pensa em José do Egito. Os irmãos venderam ele. A mulher de Potifar deu em cima dele. O copeiro esqueceu dele. E ele está esperando, pedindo a Deus o dia que ele vai voltar. É possível que você esteja aqui e você foi traído por um sócio. Você foi traído por um amigo. Você foi mandado embora da sua empresa e a diretoria o decepcionou. O conselho não entendeu. Seus problemas são reais, eu sei que eles são reais. Você vai precisar voltar. Como é que você vai voltar? A raiz. Você tem que ser um cristão raiz. Um cristão que, apesar de todos esses princípios que nós ensinamos agora, o principal é que eu tenho a minha raiz em Jesus Cristo e sua palavra. Eu tenho ali nos meus valores, nos planos de Deus. Deus me enviou, Deus me trouxe até aqui, Deus me deu esse emprego, Deus faz com que eu enfrente essa situação. Um homem chamado Viktor Frankl teve uma experiência dramática. Ele esteve em 4 campos de concentração nazistas. E no seu livro, Em Busca de um Sentido, ele diz o seguinte:
Quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Você tem um porquê para viver. Vivemos para a glória de Deus, vivemos para agradá-lo, vivemos para aquele que é a força da nossa alma, o nosso resgatador. Nós vivemos para Jesus, queridos, aquele que nós adoramos hoje no início desse culto de uma maneira espetacular. E nós precisamos lançar as nossas raízes como a árvore busca o ribeiro. Essa é a raiz da minha existência, minha raiz existencial. Eu vivo para Deus, sirvo ao Senhor, Deus está em controle, Deus vai adiante. Faraó reconheceu isso. Ele percebeu a raiz existencial de José. Ele disse assim, ele virou para os seus oficiais. Ele virou para os seus oficiais, apontou para José e disse assim: acharia porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Eu não estou falando de um homem que é pagão, que é idólatra, que é politeísta, e ele está dizendo, onde é que eu vou achar alguém como esse, que tem o Espírito de Deus? E aí ele vira para José e diz, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E aí ele deu para ele a função que ele teve, então, no palácio, para liderar com excelência. Você é líder. Você tem influência. Você é um avô, uma avó, um pai, uma mãe. Você influencia filhos, netos. Você é líder de equipe, supervisor de chão de fábrica. Você está no escritório. Você é um funcionário público, um gerente, um diretor. Você é um CEO, é um empresário. Você lidera, você faz as coisas acontecerem, você conduz pessoas para objetivos organizacionais. Aprenda com José. Lidere com excelência. Lidere com excelência as pessoas, os processos, a gestão de conflitos, a qualidade, os detalhes, o propósito. Eleve o padrão. Puxe a régua para cima. Diz, eu serei o melhor líder, como José do Egito. E assim, queridos, se cumprirá o texto de Jesus Cristo, que disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus eterno, que mora em luz inacessível, obrigado porque tu fizeste do teu filho carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E anos depois, tu nos alcançaste agora na nossa existência, 2000 anos depois de Cristo, através do teu Espírito. E tu nos tiraste de um poço de perdição, de um lamaçal de lama, firmaste os nossos pés sobre uma rocha, nos deste um hino de louvor, Jesus, obrigado. Tu salvaste a nossa alma e o nosso coração. Ajuda-nos a resplandecer a tua glória na sociedade onde nós te servimos, como bons líderes que amam a excelência. No nome de Jesus. Amém, Senhor.